Olá, estamos aqui no nosso programa Terra, Meu Amor, iniciando um novo formato de contato e é uma profunda alegria para todos nós da União Planetária estarmos nesse movimento. Gratidão profunda a todos que nesse momento colaboram para que a gente possa estar acontecendo esse encontro. Hoje, nosso encontro, como sempre, começará com um poema do grande poeta Manuel de Barros. E o nosso poema diz assim: prezo insetos mais do que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Eu tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. E tenho abundância de ser feliz por isso. O meu quintal é maior do que o mundo. Então, com esse espírito, nosso quintal é maior do que o mundo, é que eu recebo Marco Aurélio Bilibil, nosso querido Marco Aurélio, psicólogo clínico, mestre em psicologia e cultura, doutor em desenvolvimento sustentável, e ele é o diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia e o presidente do International Ecopsychology Institute. Marco, que felicidade ter você aqui hoje com a gente. Que bênção. Regina, obrigado por essa acolhida tão carinhosa. Estar com você é sempre promessa de boas ideias, de bons diálogos. Obrigada. Querido, olha, eu acho que os telespectadores estão loucos para saber uma coisa assim especial que eu não falei do teu currículo para deixar para falar agora. Essa sua jornada com a ecopsicologia. Essa profundidade que você vem galgando cada vez mais com essa abordagem tão necessária e profunda. Afinal, Marco, explica para nós o que é a ecopsicologia. A ecopsicologia é o encontro de duas abordagens que, durante a história, têm trabalhado nos seus próprios campos, com muito poucos pontos de contato entre elas. A psicologia, como campo de estudo do humano, da subjetividade humana, do comportamento humano, e a ecologia, que é o estudo das relações entre os seres dentro de um ecossistema. A ecopsicologia ela nasceu na virada dos anos 80 para os anos 90, fruto da preocupação de alguns psicólogos e também profissionais de outras áreas sobre a necessidade de se fazer uma leitura psicológica da crise ambiental. Houve, naquele momento, um laboratório, na Universidade de Harvard, havia um laboratório que era de psicologia e mudanças sociais. E esse laboratório criou um encontro, foi um encontro intitulado, o título era muito interessante, era a psicologia como se a Terra toda importasse. Quer dizer, um tema que já trazia até uma certa ironia, né? No sentido de que como é que nós podemos olhar para o ser humano a partir de todo um conjunto de crenças que, no final das contas, nos leva a sentimentos, a pensamentos, inclusive crenças, de que nós podemos viver independente do que acontece com o planeta. Então, assim, a partir desse encontro, de outros que se seguiram, veio uma literatura que buscava justamente fazer esse olhar mais da psicologia para nossas relações com a natureza. Quando a ecopsicologia nasceu, ela nasceu inspirada em pessoas que tinham, em psicólogos que já tinham uma trajetória clínica. Então ela vem muito com esse olhar fenomenológico das experiências de conexão com a natureza, das experiências de desconexão com a natureza, e depois, posteriormente, quando a ecopsicologia ela se traduz em uma inspiração psicoterapêutica, também para a fenomenologia da reconexão com a natureza. Mas ela não fica restrita ao pensamento clínico.
ela já nasceu interdisciplinar, já nasceu com um diálogo entre o mundo da natureza e o mundo subjetivo, o mundo do comportamento humano. E esse diálogo ele não se restringe apenas à psicologia e à ecologia. No final, essa trajetória acabou se transformando literalmente num campo de diálogo transdisciplinar, sendo o foco a experiência do humano na relação com a teia da vida. A partir disso, muitas linhas de reflexão foram desenvolvidas. Primeiro, uma concepção de quem somos nós, do ponto de vista ecológico. Segundo, toda uma linha de pensamento a respeito de como compreender a crise ambiental que nós hoje estamos vivendo a partir dessa perspectiva psicológica. Terceiro, o ponto da saúde mental relacionada ao mundo natural. E aí várias derivações. Um ponto importante na ecopsicologia como é que eu vou dizer isso? Jung tem uma expressão que diz assim: todos nós carregamos dentro de nós um indígena de 2 milhões de anos. A ecopsicologia, então, ela busca explorar essa dimensão indígena que todo ser humano tem. Eu vou dizer assim, aquela dimensão nossa que vibra, que reverbera, quando em relação com o mundo mais que humano. Marco, sim, agora, e fazendo o link com o nosso poema, com o último verso do nosso poema, que diz: meu quintal é maior que o mundo. E diante do cenário que nós estamos, todos esses desafios contemporâneos, eu sinto que a ecopsicologia ela pode trazer vamos dizer assim, uma expansão de consciência para a nossa relação, para a relação da humanidade com a Terra, e, inclusive, na perspectiva de um novo desenho, uma perspectiva de uma cultura regenerativa mesmo, né? Que é nessa perspectiva que a gente está. Né? O passado é o passado. Né? O mundo não vai voltar a ser o mesmo naquela estrutura, naquela dinâmica, naquele processo de uma rota de colisão que nós estávamos. Né? Eu quero crer realmente que a gente vai avançar para um outro ponto da espiral evolucionária da nossa relação com a Terra e com os outros seres da Terra. Então, nesse sentido, te ouvindo agora dessa base que a ecopsicologia traz e essa perspectiva que ela acena, ela é um vetor efetivo de expansão de consciência para essa regeneração planetária. Você poderia comentar a esse respeito? É muito bom você ter trazido esse ponto, Regina. Eu me recordo de uma expressão do Lester Brown, que na época era presidente do World Watch Institute, que dizia assim: nós já vivemos como espécie algumas revoluções. Vivemos a Revolução Agrícola, 10, 12 mil anos atrás. Vivemos a Revolução Industrial, tem vindo de uns 300 anos para cá. Vivemos a Revolução Científica. Estamos vivendo a Revolução Digital. E isso tem 40, 50 anos. Mas nós estamos frente a uma outra grande revolução, que ele chamou de Revolução Ecológica. A Revolução Ecológica se define como um momento em que o ser humano vai rever as relações que tem com toda a teia da vida. E especialmente no momento em que a nossa atividade humana, a nossa atividade econômica se transformou num peso já insustentável para a teia da vida. Nesse aspecto, e dizia lá o Lester Brown, nós temos uma janela de algumas poucas décadas para fazer uma profunda virada, que, na verdade, já começou. Em muitos aspectos, ela é muito evidente. Porém, ela tem muita oposição. E essa oposição parte, basicamente, de uma visão de mundo. Uma visão de mundo que ainda acredita que o mundo está todo aí apenas para nos servir
e que nós nós não temos a necessidade de estabelecer relações éticas para com as outras espécies e para com a própria teia da vida. Então, nós estamos vivendo, de certa maneira, uma crise de percepção que se traduz numa crise de relação ética com aquilo que nos ultrapassa, que é o mundo ao qual nós pertencemos. Então, toda essa visão que nos coloca como centro do universo e os grandes agentes da transformação e da vida, vivendo num mundo coisificado que não importa muito, a não ser como cenário para os nossos espetáculos evolutivos. Na verdade, não é assim. Não é assim. Você traz realmente um dado de realidade irrefutável e que nos conduz necessariamente a uma reflexão, que é a seguinte: nós somos o resultado de um processo evolutivo da vida. Ou seja, tanto no aspecto objetivo dessa composição físico-química, biológica, que gerou dos oceanos escaldantes os seres humanos, beija-flores, bem-te-vis. Não só no aspecto objetivo nós somos um resultado de um processo evolutivo, mas também do ponto de vista subjetivo. Então, quer dizer, nós temos um inconsciente ecológico de pertencimento. Então, essa nossa realidade faz com que, de alguma forma, a gente esteja negando esse inconsciente ecológico. Você poderia falar sobre isso? Porque isso é muito forte. Sua colocação é perfeita, porque, vamos dizer assim, quem somos nós como espécie? De onde nós viemos? Nós viemos desse ritmo, desse fluxo evolutivo, né, que tem já 4,5 bilhões de anos no planeta, milhões e milhões de anos de evolução da biosfera. Nós evoluímos a partir dessa teia. Nossos corpos são configurados a partir dessa teia. E a nossa subjetividade, a nossa mente, é também a expressão desse ciclo evolutivo. Então, uma premissa dentro dos estudos ecopsicológicos é que, nessa dimensão do subjetivo, na dimensão onde nós vamos encontrar os nossos instintos, toda uma ecologia interior, vamos dizer assim, de emoções, sensações, imagens, ela carrega essa sabedoria auto-organizadora da vida. A nossa psique é uma expressão dessa sabedoria auto-organizadora da vida. Então, ela carrega dentro dela as forças, essa inteligência criativa que nos permitiu chegar até aqui. Sim. Uma expressão muito óbvia dela é como nós reagimos, como no poema de Manuel de Barros, é como nós reagimos ao mundo da vida. Existe uma dimensão sensível em nós que vibra no encontro, no contato com esses companheiros evolutivos que nos acompanham há milhares, milhões de anos. Né? E que, no fundo, nós temos um vínculo vital, psíquico, com toda a teia da vida, com todas as espécies. Agora, para chegar a perceber isso, é preciso que a sensibilidade não esteja embocada, reprimida, diminuída. O nosso potencial de sensibilidade ecológica é enorme, é enorme. Ele está vivo em cada criança, em cada pessoa que não está suficiente, que não está excessivamente contaminada. Né? Então, um ponto importante da ecopsicologia é justamente a investigação do que é essa presença. Vamos lá. Tem teóricos que falam de um inconsciente ecológico. Você usou a expressão. Essa ideia vem da psicologia analítica de Jung, que deu uma chacoalhada no mundo da psicologia, profundamente individualista, lançando o conceito de um inconsciente coletivo, ou seja, experiências arquetípicas que dizem respeito a toda a nossa espécie, não a um ou outro indivíduo.
Jung, quando criou o conceito de inconsciente coletivo, ele afirmou que ali também estava o registro de toda a evolução da vida. Foi a partir dessa ideia de Jung que o conceito de inconsciente ecológico foi criado, colocando foco numa dimensão do inconsciente, que é justamente essa dimensão em que a vida nos habita. Toda a história da vida nos habita, toda a sabedoria da vida nos habita. Onde nós, humanos, estamos completamente enraizados no mundo da vida, né? Nessa grande comunidade biótica, que é fisiológica, é biológica, e é psíquica também. Sim, você queria falar. Então, nesse sentido, assim, então, isso ainda traz uma inquietação maior para uma reflexão nossa, da nossa relação com a Terra, porque nós estamos completamente conectados psiquicamente, né? Então, essa nossa dimensão é profundamente conectada. O nosso corpo também é profundamente conectado. Nosso corpo é um sacrário de experiência da condição humana, né? Nós temos as águas do mundo correndo nas nossas veias, nas nossas lágrimas, na nossa saliva. Nós temos os minerais das montanhas do mundo nos nossos ossos, né? Nos nossos corpos pulsa tudo que há na vida, como mineral, as águas, enfim, o ar, né? Nossa, essa conexão profunda com o ar, né? Nosso primeiro sim para estar no mundo foi dar essa profunda inspirada assim que nós saímos do útero das nossas mães. Então, nós temos uma conexão profunda do ponto de vista, vamos dizer assim, pragmático, de experiência, de constatação com os 5 sentidos e os outros mais. Além disso, todo esse arcabouço psíquico. Então, mas, no entanto, Marco, apesar de todo esse pertencimento, nós construímos uma civilização, que é essa civilização contemporânea, na qual nós subjugamos os nossos irmãos e irmãs de outras espécies, né? Nós exploramos, tratamos a natureza como um cenário. Essa fragmentação profunda, né, que nós construímos, isso é algo estrutural, isso é algo que precisa ser revisitado. O que a ecopsicologia nos diz como essa perspectiva de uma nova ressignificação de olhar e de postura da gente em relação ao mundo? Existem autores na ecopsicologia, Regina, que dizem que a nossa espécie acabou fazendo um desvio evolutivo. Inspirados como nós somos, sempre por mitos e crenças, quando que nos inspira uma crença ambientalmente disfuncional, os nossos comportamentos vão ser também ambientalmente disfuncionais. Então, aqui a gente tem uma fase da história humana em que essa experiência básica que nós viemos falando, que Manuel de Barros expressou no poema, e isso se reflete como uma supressão de toda essa dimensão da sensibilidade ambiental, da sensibilidade ecológica em nós. E no nosso funcionamento psíquico, sempre que uma dimensão nossa é suprimida, conteúdos da psique, eles são postos embaixo do tapete, eles são proibidos de comparecerem, cumprirem a sua função, a psique toda aos poucos vai adoecendo. Nessa perspectiva, a crise ambiental que nós vivemos é um espelhamento de uma desconexão humana profunda. Esse humano que constrói toda uma visão de mundo, toda uma tecnologia, toda uma economia, que funciona como uma agressão à teia, não é o humano completo, não é o humano pleno, que nós, de muitas outras facetas da vida, podemos encontrar, observar, vivenciar e estudar. Então, hoje nós realmente vivemos uma profunda desconexão. E a crise ambiental,
é essa incapacidade, essa atrofia, né, do sentido de percepção do que é a Terra, do que são as outras espécies, e, portanto, eles são vistos apenas como coisas. Como coisas. Daí a necessidade para essa cultura regenerativa que você falou há pouco, e que eu trouxe com a ideia de uma revolução ecológica. Essa cultura regenerativa é uma cultura que regenera, em primeiro lugar, a visão que nós temos de nós mesmos, que precisa abrir acesso a essa dimensão da experiência sensível, da experiência sutil, que nos torna mais inteiros, mais sensíveis e mais plenos. E, a partir daí, olhando para a teia da vida com um olhar descontaminado das crenças que são ambientalmente disfuncionais, a gente vai poder caminhar para uma outra fase da civilização, né? Onde nós vamos ter tecnologia avançada, mas uma tecnologia que está em sintonia com a teia, e não contra a teia. Uma economia que seja uma economia da vida, e não uma economia do sofrimento, uma economia da escassez, uma economia da morte. Então, é muito necessário a gente ter esse entendimento de que nós estamos vivendo uma crise de saúde mental. Okay? A crise civilizatória que nós estamos vivendo é uma crise ao mesmo tempo ambiental e uma crise de saúde mental. Porque o nosso conceito de saúde mental tem que ser ampliado também. Não é possível a um ser humano, a um grupo humano, viver com qualidade fora de um ambiente que tenha também qualidade. Quanto maior a riqueza biótica de um ambiente, isso reflete a riqueza psíquica em nós. Se nós empobrecemos a biota à nossa volta, é porque nós estamos empobrecidos psiquicamente em primeiro lugar. Então, essa revolução regenerativa passa por a integração das várias funções psíquicas, entre elas o que a gente chama de inconsciente ecológico, que abre espaço a essa outra qualidade de relação com o mundo mais que humano, mas que é o mundo que nós pertencemos. Sim, sim, Marco. Nossa, realmente, eu estou sentindo aqui, a partir dessa tua fala, o seguinte, que, na verdade, esse momento é um momento em que o ser humano está sendo convidado para desvelar-se, para ele assumir a sua condição de pertencimento, ele sair dessa moldura que o sistema nos colocou, de que nós somos seres para consumir, somos seres para estar protagonizando cada vez mais o distanciamento daquilo que nega a nossa própria condição, que é pertencermos como filhos e filhas da Terra. E, nesse sentido, eu me lembro aqui agora do Jorge Ponciano Ribeiro, até vou gravar uma entrevista. Querido mestre meu, mestre amigo. Maravilhosa. Então, ele diz, um dia conversando com ele, inclusive ele está montando um congresso que não vai acontecer esse ano, mas, se Deus quiser, vai acontecer ano que vem, e ele dizia para mim assim: Regina, uma das crises, um dos fundamentos da nossa crise de fragmentação é a própria definição de ser humano. Nós nos definimos como animais racionais. Mas não, nós somos animais racionais ambientais. Entende? Na nossa definição, teria que estar impressa essa relação de pertencimento, porque, se isso tivesse internalizado, nós teríamos outra postura em relação a esse pertencimento a que você acaba de falar, e talvez a gente não tivesse construído uma sociedade antropocentrada, quer dizer, centrada no ser humano, considerando que tudo existe para satisfazer uma espécie que surgiu aqui depois de bilhões de anos de evolução, completamente dependentes, que não fossem as árvores, a gente não respirava. Você vê, nós estamos hoje vivendo uma crise, Marco, com essa pandemia, que o que nos tira da Terra é o desejo de respirar sem poder. O ar é o elemento mais abundante que a gente tem. Ninguém consegue tirar do outro, mesmo que eu fique o tempo inteiro inspirando, eu não consigo tirar de você a condição de você respirar. Porque o ar, a natureza, ela mostra, a Mãe Terra, ela o tempo todo está falando de abundância para nós, né?
E essa crise que nós estamos vivendo, que o coronavírus nos traz agora, e que tem um endereço certo, que é o ser humano, porque ele não ataca nenhuma outra espécie, ele não ataca plantas, nenhum outro mamífero, ele tem um endereço certo, é o ser humano. E o que ele nos traz é o desejo de respirar. Então, quer dizer, isso é um dado de realidade que pode significar para nós, paradoxalmente, Marco, uma chama de esperança da fonte da gente repensar a nossa presença sobre a Terra e o que seja efetivamente o Dharma humano de ser feliz. Porque a gente construiu uma realidade na qual nós achamos que seríamos felizes a partir das conquistas dessa economia que você falou, dessa fragmentação que você falou, e nós estamos vivendo uma sociedade calcada em cima de uma ética de exclusão, e que esses bens de consumo são, para meia dúzia de privilegiados, né? E, de repente, ao te ouvir, me vem o seguinte: nós estamos diante, efetivamente, de um convite para nos tornarmos nós mesmos, humus, vindos da Terra, humanos. O que você poderia dizer sobre isso? Acho que nisso a psicologia tem muito a dizer e precisa comparecer a esse debate, vamos dizer assim. Porque é a experiência diária de todo clínico que, quando nós carregamos tensões psíquicas que não se resolvem, quando nós carregamos dimensões nossas que são suprimidas, em algum momento, algum sintoma vem. Quando o sintoma vem, ele não vem para destruir, ele vem para corrigir. Ele vem numa tentativa de correção de caminho. Isso tanto um sintoma orgânico quanto um sintoma psíquico. Então, o que nós fazemos, nós clínicos, é deixar o sintoma falar, é escutar o que o sintoma está querendo dizer. Porque nele vem a indicação daquilo que falta, da integralidade da psique. Da mesma forma, o que acontece com a humanidade como um todo também pode ser vista por essa ótica. Nós, como cultura, eu falo mais especificamente da cultura dominante, porque muitas outras culturas que vivem na paralela sofrem o efeito da cultura dominante, o efeito colonizador, e muitas vezes essas culturas têm respostas que faltam à cultura dominante. Mas essa cultura dominante, ela adoece, é adoecida também. Ou seja, o humano que faz parte desse grande corpo cultural apresenta muitas formas de sofrimento e muitos sinais da sua psique, que vem pela angústia, que vem pela ansiedade, que vem pela depressão, que é o mal do século XXI, vem para serem escutados. Não é uma criação, não é uma fabulação, é muito concreto. Existe um sofrimento no humano, existe um sofrimento na teia da vida. E aí a psicologia está nos mostrando que esses sofrimentos estão conectados. O que acontece aqui, acontece ali. Então, assim como é preciso caminhar para a cura do humano, é preciso caminhar para a cura da cultura também, do coletivo. E esses exemplos de uma economia mega hiperconsumista, que gera e estimula constantemente o desejo e aprisiona as vidas a partir do aprisionamento do tempo, a partir do aprisionamento na luta pela sobrevivência. São coisas que constituem um estilo de vida que talvez não honre quem nós somos. Nós somos muito mais do que isso. Nós precisamos de economia, precisamos de consumo. Né? Mas a partir do modo como nós nos concebemos, e aqui eu volto à expressão do Jorge Canciano, se nós nos concebemos como seres que são indissociados da teia e das outras espécies, é claro que a economia vai funcionar sob outra ótica. É claro.
né? Mas enquanto nós não fizermos essa grande mudança, seremos prisioneiros de um script suicida para essa cultura, para a espécie e para as outras espécies. Tecnicamente, a gente chama isso de ecocídio, que é você se destruir, destruindo tudo aquilo de que você depende. Então, a ecopsicologia é muito ampla, mas um aspecto importante dela, né, é fazer um alerta sobre esse trajeto ecocida que nós estamos vivendo. E, Marco, eu fico pensando, por exemplo, na história que nos trouxe até aqui, né? Humberto Maturana diz que, para compreendermos os seres humanos, precisamos admitir que o ser humano é um ser histórico. Ou seja, nós somos seres em um processo evolutivo ininterrupto, né? E esse processo evolutivo, claro, a gente vem atravessando várias crises, né? Eu me lembro aqui, na minha aula de Tai Chi, meu mestre falou assim, que para a gente observar um bambu, né? Que o bambu vem crescendo, aí tem um nó, o nó parece que o bambu vai mudar sua configuração, mas, na verdade, o bambu prossegue, né? E aquele nó significa crescimento do bambu. Mas não apenas o crescimento do bambu. Aquele nó, cada nó que o bambu adquire, significa que ele integra mais estrutura para resistir às intempéries, né? Porque aqueles nós é que asseguram que o bambu enfrenta, vamos dizer, vendavais, ele verga, mas ele não quebra. Então, assim, pegando a analogia do bambu, a gente pode pensar que as crises têm esse significado, né, de transformações, e historicamente, claro, a gente vem atravessando várias crises e estamos aqui porque aprendemos a superá-las, né? Exatamente. Então, eu fico pensando, nesse momento, escutando você, nos nossos jovens, né? Porque os nossos jovens, eles como diz o Tagore, não é o Tagore, não, é o Khalil Gibran, no poema Teus Filhos, ele diz assim, teus filhos moram na mansão do amanhã que tu não podes visitar nem mesmo em sonhos. Que teu encurvamento na mão do arqueiro seja a tua alegria, né? Então, quer dizer, os nossos jovens, né, essa legião que vai levar o legado dessa experiência, dessa travessia que nós vamos fazer agora, eles precisam desse amor, desse lastro de segurança para dizer, vocês estão herdando um mundo que está muito desafiador, que está muito difícil, mas a história pode ser diferente. Cada um de nós pode protagonizar um novo futuro. O que você teria para dizer para os nossos jovens? Eu vou por um caminho, sabe, Regina, que é o seguinte. Assim como na nossa psique, quando nós temos dimensões mal resolvidas, surge um sonho que traz aquilo que não está sendo visto, e depois, se o sonho não é escutado, ele vai se transformar em angústia, que também é uma tentativa de escuta. Existe no organismo psíquico uma sabedoria autorreguladora. As crises são uma parte necessária da evolução. As crises são, inclusive, previsíveis. Elas são importantes porque a crise significa o fim de uma linha, mas ela promete abertura, ela promete o conhecimento do novo, ela promete mais integração. Agora, ela é sempre um risco, né? Ela é sempre um risco, porque na falta de escuta, ela evolui para um sintoma mais grave. Então, meio que aquela ideia da esfinge egípcia, ou você me decifra, ou eu te devoro. Isso é uma crise. Então, essa nova geração, eu observo que muitos que estão vindo, eles já vêm como uma expressão dessa sabedoria da vida, da psique da vida, não da nossa psique apenas. E tem muitos jovens
que estão vindo alinhados com uma outra coisa. Eles são como se fossem assim, os portadores da tocha dos líderes da nova caminhada, sabe? Sim, Os que sim, portam a tocha para uma nova caminhada. Então, é claro que nós temos um sistema educacional que, de certa forma, ainda não ajuda. Nós temos ainda culturas familiares bastante adoecidas, que estão tão em dissintonia com esse novo que está chegando, com essa regeneração que a gente está vivendo, que são prisioneiros de um sofrimento muito grande. Entende o que eu digo? As próprias famílias são prisioneiras de um sofrimento grande porque não encontraram suas respostas. E porque são então, vítimas de vítimas, né? Exatamente, elas são vítimas de crenças disfuncionais. São crenças disfuncionais que, em geral, não são vistas. Se você vai olhar no sofrimento de uma pessoa, de uma família, tem crenças ali que não já deviam ter saído fora. Então, nós vivemos um tempo de regeneração de crenças, de regeneração de visão. Sim. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer via ecopsicologia uma quantidade enorme de jovens que me inspiram, me enchem de amor, e eu fico com uma consciência muito clara que nós temos o material que nós precisamos, o material humano que nós precisamos para fazer a virada. E muitos outros que não acordaram ainda, eu acho que é parte do processo da vida, né, gerar crise. A crise é o nosso melhor amigo, porque ele exige que você pare, respire, olhe para dentro, encontre a sua verdade. E o que a gente está observando em ecopsicologia é que a verdade de uma pessoa leva essa pessoa para uma maior qualidade na sua ecologia interna. E quanto mais isso acontece, mais ela se coloca a serviço da qualidade da ecologia externa. Né? Porque, no fundo, a gente vive também uma crise de percepção. O Capra foi genial nesse diagnóstico que ele deu. Uma crise de percepção. Sim, querido. Então, assim, olha, eu acho que essa nossa conversa precisa continuar num outro momento, mas o nosso tempo já está terminando. Eu queria te agradecer muito. E, assim, a gente ficar com essa, vamos dizer assim, essa esperança no nosso coração. Não é uma esperança inventada, é uma esperança que surge como um brotinho, né, a partir da nossa própria experiência de ser, ao longo da existência desses 4 milhões de anos que o ser humano caminha sobre a Terra. Né? Querido, gratidão profunda. Obrigado a você, Regina, gratidão também. Obrigada a você que está participar desse espaço seu, lindo aqui, que delícia estar aqui com você. Obrigado. Eu que agradeço, querida. Vamos seguindo. Até o nosso próximo encontro. Tchau.